Fala, setoristas, tudo certo? Eu tô aqui pra gente falar sobre a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi e tem destaque importante, isso porque ele garantiu um jogador como titular no Clássico Grenal e também falou sobre o plano A e o plano B. Isso tudo tu vai saber agora, a partir de agora aqui no Setoristas, então roda a vinheta. Bom, então vamos falar dessa entrevista coletiva do Renato. Eu perguntei a ele sobre o plano A, o plano B e o que significa, né? E qual a ideia desse plano que ele tem para o jogo, para o clássico. E a gente vai falar sobre isso agora. Só quero pedir o teu like, deixa o like, é muito importante. Se inscreve no canal, que é muito, muito importante, é fundamental, eu diria, aqui também nos Setoristas, beleza? Vamos junto porque é o seguinte, o primeiro destaque, eu acho que o grande destaque da coletiva, além, claro, do pedido de paz do Renato, ele muito preocupado com o clássico, com a proporção nas redes sociais, com alguns posts, alguns recortes que estão sendo feitos, o Renato se preocupou em dar uma importância a pedir paz, a pedir tranquilidade, né, que faça um jogo dentro de campo e que a gente tem que dar exemplo para o Brasil. Foi isso que o Renato disse, de uma maneira dele, do jeito dele, ele acabou pedindo um pouco de tranquilidade para o Clássico Grenal, principalmente nas arquibancadas. Eu acho que esse é um pedido de todos, né? Independente do canal, da torcida, de quem seja. O importante é ter paz no próximo Clássico Grenal. E os destaques sobre o time. Vamos lá. Ele começou falando aí sobre alguns jogadores que não disputaram o Clássico Grenal e a importância disso. Ele disse que, independente se disputou ou não disputou, o importante é o Grêmio continuar jogando futebol, de demonstrar futebol. Isso foi o que o Renato disse na primeira pergunta, uma das principais perguntas aí na sua coletiva. Também falou sobre a lateral direita, sobre Tassiano, ou também João Pedro. Praticamente eu acho que é o João Pedro que vai ser escalado. Tassiano não é dali, foi o que o Renato acabou respondendo, que ele não era dali, né? E propriamente o João Pedro, ele vem se destacando, né, na lateral direita, fez um bom jogo na Copa do Brasil e deve receber essa oportunidade. A única dúvida mesmo, fugindo um pouquinho da entrevista agora, fazendo um parênteses aqui, é a dúvida entre Carbajo e Vilhaçante, para saber se o Renato vai sair mais para o jogo ou ele vai fazer uma reposição com o Vilhaçante e liberar mais o PP para jogar com o Bitelo à frente. Aí tem Vina e Cristaldo para criar e os Luiz Soares na frente. Essa é a composição de time. A grande dúvida fica por conta de Vilhaçante ou Carbajo no meio campo. E o destaque que a gente trouxe aqui na thumb aberta aqui é que o Renato garantiu Vina. Numa pergunta da entrevista coletiva, quando ele acaba falando, olha, o Vina, ele tá no plano A e no plano B, ele tá garantido ele como titular. Se ele tá nos dois planos é porque ele é titular. Então o Vina, e não é uma grande novidade, mas é a garantia do técnico Renato Portaluppi, porque Vina está ganhando a posição do Ferreira, então Vina vai começar o clássico. Essa é a tendência e a garantia do técnico Renato, pelo menos hoje pela manhã no CT Luiz Carvalho. Ele respondeu sobre outras perguntas também, principalmente sobre brigas, sobre posts aí em redes sociais, alimentando um pouco dessa rivalidade, né, excessiva talvez aí para o clássico. Falou também sobre a importância do Luiz Soares, diz que é dar tranquilidade aos outros jogadores, tira um pouco do peso dos atletas, e isso é muito importante. Foi um destaque também do técnico Renato Portaluppi, tá? Falou sobre Jeromel, que tá voltando. Deixa eu aqui passar uma impressão aqui, na pergunta do Jeromel, vi um bastidor um pouco estranho, tá, cara? Só quero pontuar isso aqui, tá? Não sei se o Jeromel já tá, né, daqui a pouco uma reta final, ou foi uma outra coisa que eu acabei pescando de maneira errada, mas enfim, o Jeromel tá na reta final aí da sua recuperação, deve demorar mais algum tempo, aí volta pro campo e aí sim, ele deve aparecer aí no time do Grêmio na sequência, tá? Sobre testes, né, sobre se esse jogo contra o Internacional é o grande teste do Grêmio, eu acho que é uma coisa meio que óbvia, né? Ele é um teste, mas o Renato distensionou, disse, não, o Grêmio tem vários testes, tem o Campeonato Estadual, tá ganhando, tá vencendo, tem Copa do Brasil, que era um teste, tem o Brasileirão, daqui a pouco vai ser um teste também. Então o Renato meio que distensionou nessa pergunta, foi um pouco mais tranquilo também, né? Sobre a minha pergunta do plano A e do plano B, tá? Ele disse que, e eu queria saber, né, entre outras palavras ali que eu acabei colocando, seria preferir esperar um pouco mais o Inter ou jogar Vilhaçante, ou ia coçar um pouco mais com o Carbajo. Em outras palavras, o Renato, ele diz uma coisa muito importante, que
não depende do adversário, que ele gostaria de propor. Se ele vai propor o jogo, uma tendência para o Carbajo, mas o Carbajo tem ali o desgaste, né? Acabou ficando de fora da Copa do Brasil. E aí dá para fazer várias leituras, né? Teve o desgaste e entre né, outras coisas, ele também foi poupado para o Clássico. Pode ser que ele entre com o Carbajo, ou pode ser também que ele vai preferir fazer um recuo com o Vilhaçante. Então ficou essa composição do plano A com o plano B também aí nessa situação de quem ele vai utilizar para o Clássico. Não, mas essa é a única dúvida que existe. Ou o Vilhaçante ou o Carbajo, é essa a dúvida. Eu tô olhando para baixo que eu tô fazendo uma colinha aqui de tudo que o Renato acabou falando, tá? Sobre os testes, falou sobre o Soares, falou sobre o Jeromel, o Carbajo convocado também, é um grupo, né? E com certeza vai perder na fase quente aí do Campeonato Gaúcho, mas aí tem jogadores para fazer essa recomposição, tá bom? Esse é o resumo da entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi. Eu espero o teu like, eu espero que tu te inscreva no canal, eu espero que tu espalhe nos grupos, todos eles aí, que tu espalhe aí o nosso vídeo e também que tu chegue junto aqui no nosso canal, beleza? Grande abraço a vocês, valeu, tchau, tchau!